Bem, gente, dando continuidade então, como eu falava no final do bloco anterior, é possível então, a partir dessa fala do professor Miguel Reale, a gente estabelecer uma comparação de duas diferentes formas de explicar o que é o direito nessa sua análise, quer de unidade, quer de multiplicidade. O professor Miguel Reale vale-se da metáfora da árvore, a qual por sua vez nos remete a essa ideia de hierarquia, porque nos remete à noção de verticalidade, tá? Tronco aí como verticalidade, como centro, como eixo central, mas ao mesmo tempo apresenta a multiplicidade que seriam os diversos ramos do direito, mas todos eles organizados de forma hierárquica. Do outro lado, nós poderíamos tentar compreender essa noção de direito, de ordenamento jurídico, de sistema jurídico, a partir de um outro tipo de modelo, conforme eu falava no final do bloco anterior, da aula 3, a partir daquela compreensão que eu citei aqui, a doutrina do professor Elton Luiz Leite, do Rio Grande do Sul, inspirado na filosofia do filósofo francês Gilles Deleuze, que se vale da chamada noção de rizoma para explicar qual seria a estrutura do direito. Essa, por sua vez, essa noção de rizoma nos remete à noção de rede, que é a ideia de como as raízes das gramas, literalmente daquela espécie de grama rasteira, apresentam-se em forma de rede, portanto, numa configuração exclusivamente horizontal, não apresentando nada de verticalidade, e isso, aos olhos da teoria do direito, muitos autores valem-se inclusive da expressão sistema heterárquico com H, para se referir a esse tipo de sistema que não mais apresenta essa estrutura, por que não dizer piramidal, hierárquica, e agora apresenta uma estrutura de rede ou heterárquica. Alguns autores alemães já defendem há algum tempo essa compreensão, sistemático-heterárquica ou em forma de rede. No campo da sociologia do direito é o caso de Niklas Luhmann, até o, digamos assim, início do século XXI. Nos dias atuais, nós temos autores como Thomas Westing, que é um neo-luhmanniano, ou seja, é alguém muito influenciado pela doutrina de Niklas Luhmann, que defende esse mesmo ponto de vista em torno da teoria do direito. Tá? Aqui no Brasil, inclusive, a obra do professor Thomas Westing já foi traduzida do alemão para o português pela editora Saraiva, com o selo do IDP, que traduziu essa obra da teoria do direito do alemão para o português. Esse autor, Thomas Westing, como eu disse, ele é um neoluhmanniano ao lado de outros grandes neoluhmannianos da atualidade. Em especial, chamaria atenção para também o professor Karl-Heinz Ladeur. Ladeur, Ladeur. Esses dois autores, Westing, Vesting, Westing, Thomas Westing e Karl-Heinz Ladeur, Ladeur, são dois dos maiores expoentes do neoluhmannianismo dentro da teoria do direito, que procuram explicar o sistema jurídico a partir dessa perspectiva, heterárquica ou em forma de rede e não mais hierárquica ou em forma de pirâmide. Dito isso, então, vamos voltar para o texto do professor Miguel Reale para avançarmos mais nas nossas considerações. Bem, diz ele então aqui que disciplina, para voltar à recomendação que ele fazia de que nós deveríamos nos aprofundar no que é que ele quer dizer com a palavra disciplina, a etimologia dessa expressão. Ele diz que disciplina é um sistema de princípios e de regras a que os homens se devem ater em sua conduta, ou seja, princípios e regras que servem para controlar o comportamento dos indivíduos ou orientar a conduta desses indivíduos. É um sistema de enlaces destinados a balizar o comportamento dos indivíduos de qualquer idade ou classe social, bem como as atividades dos entes coletivos e do próprio Estado. Ou seja, não se dirige apenas aos indivíduos, mas também aos entes coletivos e ao Estado. O que importa é verificar que, no conceito de disciplina, há sempre a ideia de limite discriminando o que pode, o que deve ou o que não deve ser feito
mas dando-se a razão dos limites estabelecidos à ação. Ou seja, quando você faz uso da expressão disciplina, você está ali controlando os comportamentos por meio da noção de norma. Essa, por sua vez, a norma pode ser uma norma proibitiva, permissiva ou obrigatória, entre outros possíveis, porque não há apenas essas três, e ela serve para delimitar o que é que você pode, o que é que você não pode e o que é que você está proibido de fazer. Tá? E ela tem ao mesmo tempo que procurar justificar a razão da proibição, da permissão ou da obrigação que está ali impondo. Então, ou seja, tem aí também a motivação, a justificação dos limites que estão sendo estabelecidos. Daí podermos completar, diz ele, o que já dissemos, com essa parêmia, ubi jus ibi ratio, ou seja, onde houver direito haverá razão. Razão aí no sentido de fundamentar porque o direito está impondo aquelas normas, mas também razão aí no sentido de limitar o próprio direito, ou seja, o direito não pode me impor todo e qualquer tipo de norma, por mais absurda que essa norma o seja. O direito também tem limites que devem ser obedecidos. Aliás, a palavra razão é deveras elucidativa, porque ela tanto significa limite ou medida, né? Pensem na outra palavra que vem de ratio, que é ração. Né? As duas palavras derivam desse termo em latim ratio, que quer dizer limitação, medida, né? Como indica o motivo ou a causa de medir. De qualquer modo, ninguém pode exercer uma atividade sem razão de direito. Ou seja, isso vale inclusive para o próprio direito. Ou seja, o direito, quando se fizer impor, quando se propor a estabelecer normas que todos os indivíduos devam obedecer na vida em sociedade, ele também está, ao fazê-lo, limitado, né? Ou seja, ele também não pode estabelecer toda e qualquer norma na medida que ele bem entender, porque, caso contrário, isso não seria direito, isso seria arbítrio. Né, em última medida. Então, o direito, para ser direito, ele está necessariamente limitado pelaquilo que impõe a razão. Então, a razão, a um só tempo, limita o direito e também justifica e fundamenta a razão de ser das normas que estão sendo estabelecidas. Essa é a ideia que se quer aqui passar com essa noção de ubi jus ibi ratio. Bem, dando então continuidade ao que fala o professor Miguel Reale, diz: lembro-lhes, por exemplo, que este nosso contato está sob a proteção do direito. Ele dá um exemplo aí para justificar a afirmação anterior. Eu dando aula, os senhores ouvindo-a, estamos todos no exercício de uma faculdade jurídica. Tá? Os senhores conquistaram o direito de frequentar essas aulas através dos exames que prestaram, e se não pagam taxas é porque ainda não há norma que assim estabeleça. Quer dizer que estão aqui no exercício de uma atividade garantida. Também, por meu lado, estou no exercício de uma função que se integra na minha personalidade como meu patrimônio, exerço um poder de agir tutelado pelo direito. Ou seja, em outras palavras, o direito está aí delimitando o papel de cada um desses indivíduos dentro dessa relação professor e aluno. Ou seja, o professor Miguel Reale tem o seu papel delimitado pelas normas que delimitam a função de professor na época na Faculdade de Direito da Universidade do Estado de São Paulo. Do outro lado, os alunos também têm o seu papel previamente delimitado, cada um cumprindo a função que o direito assim gostaria que fosse atendida. Tá? Então, esses limites previamente delimitados que são aqui impostos pelo direito, ele exemplifica logo após ter feito aquela afirmação anterior explicando o que ele pretendia dizer. Bem, então na sequência o professor Miguel Reale então nos diz: há, portanto, em cada comportamento humano a presença, embora indireta, do fenômeno jurídico. O direito está, pelo menos, pressuposto em cada ação do homem que se relacione com outro homem, ou seja, o direito sempre está ali pressuposto, né? Ou seja, qualquer que seja a relação humana, mesmo que não diretamente disciplinada pelo direito, ainda que de forma indireta, o direito de certa maneira interfere, né? Exerce ali algum tipo de influência. Então, um médico que receita para um doente pratica um ato de ciência, mas exerce também um ato jurídico. Talvez não o perceba, nem tenha consciência disso, nem ordinariamente é necessário que haja percepção do direito que está sendo praticado. Na realidade, porém, o médico que redige uma receita está no exercício de uma profissão garantida pelas leis do país e em virtude de um diploma que lhe faculta a possibilidade de examinar o próximo
e de ditar-lhe o caminho para restabelecer a sua saúde. Um outro homem qualquer que pretenda fazer o mesmo, sem iguais qualidades, estará exercendo ilicitamente a medicina. Então, aqui, com isso, ele está querendo dizer que quase todas as relações que nós, seres humanos, travamos uns com os outros são disciplinadas pelo direito. Óbvio que isso também pode nos remeter a uma discussão que doravante nós podemos vir a enfrentar, que é a discussão se existe ou não algum espaço vazio de direito, ou seja, algum espaço onde nós travamos relações uns com os outros dentro da vida em sociedade e essas relações não são disciplinadas pelo campo do direito. Essa pergunta que acabo de formular, ela é polêmica, porque no campo da teoria do direito e da filosofia do direito, muitos são os autores que defendem que não, ou seja, que não há nenhum espaço vazio, ou seja, não há nenhum tipo de relação jurídica que não seja, ainda que indiretamente, disciplinada pelo direito, mas existem também autores que compreendem essa temática de uma outra maneira, sustentando que sim, é possível existir espaços vazios, inclusive alertando para a diferença, né? Alguns fazem inclusive essa diferença entre espaço vazio de direito e espaço livre de direito. É o caso, por exemplo, do filósofo alemão Arthur Kaufmann, que faz essa distinção entre o que seria espaço vazio de direito e espaço livre de direito. Ele diz, só para não deixar de falar sobre isso, que o espaço vazio de direito é aquele espaço que tem um comportamento não regulado por norma nenhuma, ou seja, que o direito não se interessou em regulamentar, em disciplinar, em controlar. E que o espaço livre de direito seria, pelo contrário, um comportamento regulado, que é controlado por normas jurídicas, mas que o direito preferiu não reputar como ilícito e nem tampouco como lícito, ou seja, o direito procurou não dizer se aquele comportamento é lícito ou ilícito, ou seja, o direito não se manifesta claramente sobre a licitude ou a ilicitude da conduta. A despeito de ter controlado o comportamento, não manifesta-se claramente pela licitude ou pela ilicitude da conduta. Dito isso, então, vamos então prosseguir nos comentários e no texto do professor Miguel Reale, quando ele diz: não haverá, né, para ele o manto protetor do direito, né? Ao contrário, seu ato provocará a repressão jurídica para a tutela de um bem que é a saúde pública. O direito é, sob certo prisma, um manto protetor da organização e de direção dos comportamentos sociais. Posso, em virtude do direito, ficar em minha casa quando não estiver disposto a trabalhar, assim como posso dedicar-me a qualquer ocupação, sem ser obrigado a estudar medicina e não direito, a ser comerciante e não agricultor. Todas essas infinitas possibilidades de ação se condicionam à existência primordial do fenômeno jurídico. O direito, por conseguinte, tutela comportamentos humanos. Para que essa garantia seja possível, é que existem as regras, as normas de direito como instrumentos de salvaguarda e amparo da convivência social. Existem tantas espécies de normas e regras jurídicas quanto são os possíveis comportamentos e atitudes humanas. Se o comportamento humano é de delinquência, tal comportamento sofre a ação de regras penais, mas se a conduta visa a consecução de um objetivo útil aos indivíduos e à sociedade, as normas jurídicas cobrem-na com o seu manto protetor. É o que diz o professor Miguel Reale em torno do tema. E arremata ele aqui dizendo o seguinte: pois bem, quando várias espécies de normas do mesmo gênero se correlacionam, constituindo campos distintos de interesse e implicando ordens correspondentes de pesquisa, temos, consoante já assinalamos, as diversas disciplinas jurídicas, sendo necessário apreciá-las no seu conjunto unitário para que não se pense que cada uma delas existe independentemente das outras. Não existe um direito comercial que nada tem a ver com direito constitucional, né? Alerta ele. Ao contrário, as disciplinas jurídicas representam e refletem um fenômeno jurídico unitário que precisa ser examinado. Um dos primeiros objetivos da introdução ao estudo do direito é a visão panorâmica e unitária das disciplinas jurídicas, alerta o professor Miguel Reale. E aí, portanto, a gente termina esse segundo bloco. Veja que ele alerta, portanto, nesse final, para a noção de interdisciplinariedade e complementariedade. Os ramos do direito são interdependentes, não existem ramos autônomos que não guardem conexão uns com os outros, porque são interdependentes, porque em última medida o direito é uno.
É isso, senhores. Eu aguardo vocês na próxima aula.